uma montanha tão sagrada que ninguém ousa pisar em seu cume. Um templo em sua base, cercado por rumores de que guarda segredos surpreendentes, cavernas ocultas, arquivos antigos e locais restritos que nem mesmo especialistas têm permissão para investigar. Esses são os sítios arqueológicos proibidos, onde os estudiosos não podem entrar e a história permanece trancada a 7 chaves. O mundo talvez nunca descubra o que realmente está escondido em seu interior. As cavernas ocultas de Moga escondidas nos penhascos do oeste da China, as cavernas de Moga guardam segredos que esperaram por mais de 1 milênio para serem descobertos. Localizadas acima do rio Dachuan, perto da cidade de Dunhuang, uma vasta rede de cavernas budistas preserva histórias esculpidas na pedra. Quem esculpiu essas câmaras sagradas e que forças invisíveis os atraíram para este lugar isolado? As origens das cavernas de Moga remontam ao ano 366, quando um único homem tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Um monge budista teve uma visão de 1000 Budas dourados brilhando no céu. Inspirado, começou a esculpir uma caverna de meditação na rocha, sem saber que estava dando início a uma tradição que duraria pelos próximos 1000 anos. O que começou como um retiro silencioso para monges, logo se tornou algo muito maior. Com o tempo, governantes, comerciantes e devotos patrocinaram a criação de novas cavernas, enchendo-as com murais e esculturas impressionantes. Por volta do século XIV, as cavernas de Moga haviam se tornado um dos maiores acervos de arte budista do mundo. Mas essas cavernas não serviam apenas como locais de culto. Elas se tornaram verdadeiras cápsulas do tempo, preservando fragmentos da história que permaneceriam intocados por séculos. Dunhuang, a cidade mais próxima das cavernas, nem sempre foi a pacata cidade desértica que é hoje. Nos tempos antigos, era um importante ponto de parada na Rota da Seda, a vasta rede comercial que conectava a China ao Oriente Médio, a Índia e a Europa. Fundada como um posto militar pela dinastia Han no ano 111 antes da Era Comum, Dunhuang tornou-se um caldeirão de culturas, onde comerciantes trocavam seda, especiarias e ideias. Esse constante fluxo de pessoas trouxe o budismo da Índia para a China, e as cavernas de Moga se tornaram um reflexo dessa troca religiosa e artística. Mas enquanto os comerciantes passavam, os monges budistas permaneciam, dedicando suas vidas à criação de arte que os sobreviveria por gerações. Caminhar pelas cavernas hoje é como entrar em outro mundo. No total, existem 735 cavernas, contendo mais de 45 mil metros quadrados de murais e mais de 2.000 esculturas pintadas. A arte abrange um período de 1000 anos, capturando as mudanças de estilos, crenças e influências que moldaram o budismo na China. Alguns murais mostram enormes Budas imponentes, enquanto outros retratam cenas intricadas dos sutras budistas, pintadas com detalhes impressionantes. Há representações de seres celestiais, monges em vestes esvoaçantes e cenas da própria Rota da Seda, comerciantes guiando camelos pelo deserto, mercadores trocando mercadorias e peregrinos a caminho da Índia em busca de textos sagrados. Cada imagem conta uma história, revelando como era a vida nesse passado distante. Mas, escondido nas profundezas das cavernas, há algo ainda mais surpreendente. No ano 1900, um monge taoísta chamado Wang Yuanlu tropeçou em uma descoberta que mudaria a história. Enquanto removia detritos de uma das cavernas, encontrou uma câmara secreta completamente selada. Dentro dela, havia milhares de manuscritos, pinturas e tecidos que haviam permanecido intocados por séculos. Essa era a Caverna 17, agora conhecida como a Caverna da Biblioteca, uma das maiores descobertas arqueológicas da Era Moderna. Os manuscritos, que datavam do século V ao século XI, continham de tudo: escrituras budistas, registros governamentais, contos populares e textos médicos. Mas um livro se destacou entre todos: o Sutra do Diamante, o mais antigo livro impresso conhecido no mundo, datado do ano 800
1968. A descoberta dessa caverna foi como abrir uma janela para um mundo perdido. Mas o destino desses textos inestimáveis estava prestes a tomar um rumo inesperado. A notícia da caverna da biblioteca se espalhou rapidamente, atraindo exploradores e estudiosos de todo o mundo. Entre eles estava o arqueólogo britânico Aurel Stein, que no ano 1907 convenceu Wang Yuanlu a lhe vender grande parte dos manuscritos. Outras expedições estrangeiras seguiram, levando muitos dos tesouros das cavernas para museus na Europa e no Japão. Quando as autoridades chinesas perceberam o que havia acontecido, uma parte significativa da coleção já havia sido retirada do país. A perda desses manuscritos continua sendo um tema controverso até hoje, levantando questões sobre a preservação cultural e a posse de artefatos históricos. No entanto, apesar da dispersão de seus tesouros, as cavernas de Moga permanecem como um testemunho do rico intercâmbio cultural que floresceu ao longo da Rota da Seda. O que torna as cavernas de Moga verdadeiramente extraordinárias é a diversidade de sua arte e de seus textos. Ao contrário de muitos locais religiosos antigos que se concentram em uma única tradição, Moga reflete influências da Índia, da Ásia Central, da Pérsia e até do mundo greco-romano. Os manuscritos encontrados na caverna da biblioteca estavam escritos em vários idiomas, incluindo chinês, sânscrito, tibetano e até línguas que desapareceram ao longo do tempo. Isso revela o quão interligado o mundo já era há mais de 1000 anos. Embora o budismo tenha sido a religião dominante no local, as cavernas também guardam vestígios do taoísmo, do cristianismo nestoriano e até do maniqueísmo, uma fé que se espalhou da Pérsia até a China. Essa fusão de culturas faz das cavernas de Moga não apenas um sítio budista, mas um verdadeiro ponto de encontro histórico, onde ideias de diferentes civilizações se cruzaram. Hoje, as cavernas de Moga são um patrimônio mundial da Unesco e um destino importante para historiadores, estudiosos de religiões e viajantes. Visitantes podem explorar algumas das cavernas pessoalmente, guiados por corredores escuros onde murais brilham com pigmentos centenários. O Templo do Monte Kailash. O Monte Kailash é um local envolto em mistério, devoção e uma energia incomparável. Elevando-se a mais de 21.000 metros nas paisagens remotas do oeste do Tibete, essa montanha é diferente de qualquer outra. Ninguém jamais a escalou e ninguém jamais o fará. Mas por quê? O que torna esse um dos lugares mais sagrados e inacessíveis da Terra? O próprio nome da montanha carrega um significado profundo. Kailash vem do sânscrito e significa cristal ou brilhante, um nome apropriado para um pico que se destaca contra o céu como algo saído de uma lenda. No Tibete, ela é chamada de Gang Rinpoche, que significa preciosa montanha nevada, um título que reflete a reverência que inspira. No entanto, esses nomes são apenas a superfície de sua importância. Por milhares de anos, o Monte Kailash tem sido considerado um eixo espiritual, um local que conecta o céu e a terra. Para os hindus, essa não é uma montanha comum. É o lar sagrado do deus Shiva, onde ele medita em quietude eterna, ao lado de sua esposa, Parvati. Textos antigos a chamam de o pilar do mundo. Segundo as escrituras hindus, seus 4 lados são formados por cristal, ouro, rubi e lápis lazuli, uma composição que sugere que este lugar não pertence ao mundo comum. O antigo texto Skanda Purana afirma que apenas olhar para os Himalaias já pode purificar uma pessoa de suas falhas. Mas o que acontece quando alguém ousa pisar nesse solo sagrado? Para os budistas, a montanha assume outra identidade poderosa. Eles acreditam que ela é, na verdade, o Monte Meru, o centro cósmico do universo e a morada de Demshok, uma divindade associada à suprema iluminação. No século XI, o santo budista Milarepa teria meditado no Kailash, tornando-se parte da lenda da montanha. Mas ele não foi o único atraído por sua energia. Um xamã da tradição Bon, chamado Naro Bon Chung, desafiou Milarepa para um duelo espiritual, determinado a provar sua força. O que aconteceu depois consolidou o status do Kailash no budismo para sempre. Os seguidores do jainismo também veem Kailash como um local de extrema importância. Eles o chamam de Ashtapada e acreditam que seu primeiro mestre, Rishabhanatha, alcançou a libertação ali.
Seu filho, Bharata Chakravartin, teria construído templos no Kailash, monumentos a uma jornada além do mundo físico. Mas a influência do Kailash não termina na espiritualidade. A antiga religião Bon do Tibete sustenta que a montanha é a morada da deusa celeste Sipaimen e que já foi o centro espiritual da enigmática civilização Zhangjung. Todas essas tradições reforçam a mesma ideia. Este não é um lugar comum, é sagrado, poderoso e intocado. Mas Kailash não é apenas um marco espiritual. Ele também é um dos locais geográficos mais importantes da Ásia. A montanha é a nascente de 4 dos maiores rios do continente: o Indo, o Sutlej, o Brahmaputra e o Karnali. Essas águas sustentam milhões de pessoas, garantindo ao Kailash o título de a Torre de Água da Ásia. Até mesmo os lagos próximos à montanha contam uma história de dualidade. O lago Manasarovar, conhecido por suas águas puras e cristalinas, é associado à pureza e à iluminação. Já ao seu lado, encontra-se o lago Rakshastal, um lago salino de águas escuras, cercado por lendas enigmáticas. Um representa o equilíbrio, o outro, algo mais misterioso. Nada no Kailash é simples. Para aqueles que o visitam, o maior ato de devoção é o Kailash Kora, uma peregrinação sagrada ao redor da montanha. A jornada não é fácil. O circuito completo tem aproximadamente 52 quilômetros e a maioria dos peregrinos leva 3 dias para concluí-lo. Mas, para os mais devotos, o desafio é percorrê-lo em apenas um dia. Alguns vão ainda mais longe, prostrando-se no chão a cada poucos passos, transformando a jornada em um esforço implacável que pode durar semanas. Hindus e budistas percorrem o Kailash no sentido horário, enquanto os praticantes da religião Bon o fazem no sentido oposto. O caminho atinge seu ponto mais alto no Passe Dromala, a mais de 5.500 metros de altitude. A essa altura, os níveis de oxigênio caem e cada passo se torna mais difícil. Mesmo assim, milhares enfrentam o cansaço, o frio e o ar rarefeito, acreditando que cada passo apaga falhas acumuladas em várias existências. Mas há algo que ninguém ousa fazer. Apesar de tantas montanhas já terem sido conquistadas por alpinistas, o Monte Kailash permanece intocado. Não porque seja impossível escalá-lo, mas porque é proibido. Muitos já consideraram a escalada, mas algo sempre os deteve. No início do século XX, o explorador britânico Hugh Rutledge estudou a montanha e concluiu que ela não deveria ser escalada. Décadas depois, o lendário montanhista Reinhold Messner solicitou permissão para tentar a ascensão, mas até ele foi recusado. O governo chinês, posteriormente, proibiu oficialmente todas as tentativas de escalada, não por razões políticas, mas por respeito ao seu status sagrado. Antártica, o último desafio da Terra. Este é um dos lugares mais extremos do planeta. É o continente mais frio, ventoso, seco e isolado, situado na parte mais ao sul do globo. Sua superfície está coberta por uma camada de gelo que existe há milhões de anos. Mas apesar dessa paisagem congelada, esse lugar guarda alguns dos mais importantes segredos sobre o passado, o presente e o futuro da Terra. Cientistas se dedicam ao estudo desse ambiente há décadas, tentando compreender desde as mudanças climáticas até a possibilidade de vida além do nosso planeta. No entanto, a Antártica também é a última região verdadeiramente intocada do mundo, e o que acontece ali pode impactar toda a humanidade. Este enorme continente tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, sendo maior que a Europa. Quase toda sua extensão é coberta por uma espessa camada de gelo, que contém cerca de 70% da água doce do planeta. Apenas uma pequena fração desse gelo derretendo já seria suficiente para elevar o nível dos oceanos, afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas isso não é tudo. A Antártica abriga cadeias de montanhas gigantescas, geleiras colossais e até vulcões ativos. O continente é dividido em 2 partes principais pela Cordilheira Transantártica. A Antártica Oriental é um vasto planalto coberto por gelo,
enquanto a Antártica Ocidental tem um relevo mais acidentado e inclui a Península Antártica, que se estende em direção à América do Sul. Essa é também a região que está aquecendo mais rapidamente, e os cientistas estão correndo contra o tempo para entender o motivo. A descoberta da Antártica. Durante grande parte da história, a Antártica era apenas uma teoria. Civilizações antigas especulavam que deveria existir um enorme continente ao sul para equilibrar as terras ao norte, mas ninguém nunca o tinha visto. Isso mudou no início do século XIX, quando exploradores da Rússia, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos finalmente confirmaram sua existência. Nos 100 anos seguintes, expedições avançaram cada vez mais no território congelado. O início do século XX ficou conhecido como a Era Heróica da Exploração Antártica, um período em que exploradores arriscaram suas vidas para serem os primeiros a alcançar o Polo Sul. Em 1911, o explorador norueguês Roald Amundsen venceu a corrida, chegando ao destino antes do britânico Robert Falcon Scott, que chegou algumas semanas depois, mas não sobreviveu à jornada de volta. Essas primeiras missões mapearam grandes áreas do continente e abriram caminho para as futuras pesquisas científicas. Um mundo extremo. O clima da Antártica é brutal. A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi aqui, 89,2 graus negativos na estação Vostok, em 1983. O interior do continente é tão seco que é classificado como um deserto, com quase nenhuma precipitação. Mas não se deixe enganar pelo silêncio. Ao longo da costa, os ventos catabáticos descem das altas montanhas, em velocidades que chegam a níveis de furacão, tornando a Antártica o continente mais ventoso do planeta. Durante o verão, as áreas costeiras podem esquentar ligeiramente, às vezes superando a marca de 0 grau. No inverno, porém, quando o sol desaparece por meses, as temperaturas despencam e o continente inteiro se transforma em um deserto de gelo inóspito. A vida na Antártica. Apesar das condições extremas, a Antártica abriga uma vida selvagem surpreendente, especialmente no Oceano Antártico. Pequenos fitoplânctons formam a base da cadeia alimentar, alimentando o krill, que sustenta ecossistemas inteiros de peixes, focas, baleias e aves marinhas. Os pinguins são alguns dos habitantes mais icônicos da região, com destaque para os imperadores e os adélias, que resistem aos invernos rigorosos, se reunindo em grupos enormes para se manterem aquecidos. Focas, como as de Weddell e as leopardo, prosperam nas águas geladas, enquanto aves, como os petreis da neve e os skuas, sobrevoam a região. Em terra firme, a vida é muito mais limitada. Apenas musgos, líquens e alguns micro-organismos resistentes sobrevivem no ambiente hostil. Mesmo assim, os cientistas já encontraram criaturas microscópicas, como tardígrados e nematóides, provando que a vida pode existir até nos lugares mais extremos da Terra. A presença humana. Diferente de qualquer outro continente, a Antártica não tem população permanente. Ninguém vive ali o ano inteiro, mas milhares de cientistas trabalham em estações de pesquisa o tempo todo. Atualmente, mais de 50 países operam bases na região, estudando desde o clima da Terra até o espaço profundo. A maior dessas bases é a Estação McMurdo, dos Estados Unidos, que serve como um centro de pesquisas. A Estação Amundsen Scott, também americana, fica exatamente no Polo Sul geográfico, onde cientistas estudam astronomia e glaciologia. O Reino Unido opera a Estação Rotera, especializada em biologia marinha e terrestre, enquanto a Bélgica mantém a Estação Princesa Elizabeth, a primeira base de emissões zero, funcionando inteiramente com energia renovável. Essas estações existem sob o Tratado da Antártica, um acordo internacional único que impede qualquer país de reivindicar o território e garante que todas as atividades na região sejam pacíficas e científicas. Um olhar para o futuro. Um dos principais motivos pelos quais os cientistas estudam a Antártica é entender as mudanças climáticas. Amostras retiradas do gelo contêm minúsculas bolhas de ar antigo, permitindo que pesquisadores analisem a história do clima da Terra, retrocedendo
mais de 1 milhão de anos. Esses registros revelam como os níveis de dióxido de carbono e as temperaturas mudaram ao longo do tempo, fornecendo dados cruciais sobre o impacto da atividade humana no planeta. Os cientistas também estão monitorando de perto as geleiras da Antártica, especialmente a geleira Thwaites, frequentemente chamada de geleira do juízo final. Essa imensa massa de gelo está derretendo rapidamente e, se colapsar, poderá elevar o nível do mar de forma catastrófica. Mas a Antártica não é apenas um campo de estudo para o clima. Ela também é um dos melhores lugares da Terra para pesquisas em astrofísica. O Observatório de Neutrinos IceCube, localizado no Polo Sul, detecta partículas de alta energia vindas do espaço profundo, ajudando os cientistas a aprender mais sobre o universo. Além disso, pesquisadores exploram lagos subglaciais enterrados sob quilômetros de gelo em busca de micróbios que possam fornecer pistas sobre possíveis formas de vida em luas congeladas como Europa e Encélado. O ambiente extremo da Antártica a torna o lugar mais parecido com um mundo alienígena que temos no nosso próprio planeta. Desafios e descobertas. O futuro da Antártica está em jogo. O aquecimento global está transformando o continente, com temperaturas mais altas, levando ao derretimento do gelo e à mudança nas correntes oceânicas. Os cientistas estão correndo para compreender essas transformações antes que causem danos irreversíveis. Ao mesmo tempo, novas tecnologias estão permitindo que os pesquisadores explorem áreas antes inacessíveis, desde ecossistemas marinhos profundos até lagos escondidos sob quilômetros de gelo. A cooperação internacional continua sendo essencial à medida que os países equilibram a pesquisa científica, a preservação ambiental e os crescentes interesses estratégicos na região. Mas agora, vamos falar sobre um lugar onde o passado não congelou. Ele secou, deixando para trás algo ainda mais enigmático: a Biblioteca de Alexandria. Esta não era apenas uma biblioteca. Dentro de suas paredes, descobertas foram feitas que moldariam o futuro da ciência, da matemática e da literatura. Mas quais segredos se perderam quando seus salões ficaram em silêncio? Quantas inovações desapareceram antes que o mundo sequer soubesse que existiam? Este foi um lugar onde ideias deram início a revoluções. Apesar de todo o seu brilho, sua história é cercada de mistérios, destruição e perdas. Por que especialistas não conseguiram estudar esse local antes de seu desaparecimento? Como uma instituição tão poderosa desapareceu? E o que foi deixado para trás? A biblioteca foi fundada no 3º século antes da Era Comum, durante um período em que o Egito era governado pelos reis gregos da dinastia Ptolomaica, que assumiram o controle após as conquistas de Alexandre o Grande. Ptolomeu, um dos generais mais confiáveis de Alexandre, queria transformar Alexandria na capital intelectual do mundo. Seu sucessor, Ptolomeu II, tornou essa visão realidade, criando a Biblioteca de Alexandria como parte de uma instituição maior chamada Museion, um espaço dedicado às 9 musas, as deusas gregas das artes e ciências. A partir desse momento, esse lugar tornou-se revolucionário. Os ptolomaicos eram obcecados por reunir todos os livros, pergaminhos e conhecimentos que pudessem encontrar. Eles enviaram agentes por todo o mundo conhecido para coletar textos do Egito, da Grécia, da Índia, da Pérsia e de outras regiões. Alguns relatos dizem que eles apreendiam livros de viajantes que chegavam a Alexandria, faziam cópias e devolviam os duplicados, mantendo os originais. Pode ter sido injusto, mas esses estudiosos levavam sua missão a sério, sem medir esforços para acumular conhecimento. O objetivo era simples: armazenar todo o conhecimento escrito do mundo. Estima-se que, em seu auge, a biblioteca tenha abrigado entre 400 mil e 700 mil pergaminhos, cobrindo desde medicina até astronomia, matemática e filosofia. Os estudiosos de Alexandria utilizaram esse acervo para transformar a compreensão do mundo. Alguns dos maiores pensadores da história trabalharam ali. Eratóstenes, o bibliotecário-chefe, calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante.
usando apenas sombras e matemática simples. Hiparco criou o primeiro catálogo estelar conhecido e descobriu a precessão dos equinócios, mudando a forma como as pessoas entendiam a astronomia. Herófilo, um dos primeiros anatomistas, estudou o sistema nervoso e diferenciou veias e artérias. Calímaxo desenvolveu um dos primeiros sistemas de classificação de bibliotecas, um modelo que influenciou a organização de livros por séculos. O conhecimento produzido na Biblioteca de Alexandria serviu de base para avanços científicos que ecoaram por gerações. Mas essa era dourada, não duraria para sempre. Para uma instituição tão grandiosa, a Biblioteca de Alexandria não chegou ao fim em um único evento dramático. Em vez disso, sua destruição ocorreu em estágios ao longo de séculos, devido a diferentes governantes e conflitos. O primeiro grande golpe pode ter ocorrido no ano 48 antes da Era Comum, quando o general romano Júlio César ficou encurralado em Alexandria durante uma guerra civil. Para ganhar vantagem, ele ordenou que seus soldados incendiassem a frota inimiga. As chamas se espalharam pelo porto e atingiram parte da cidade. Algumas fontes sugerem que o incêndio alcançou a biblioteca, destruindo uma grande quantidade de pergaminhos. Mas a biblioteca ainda não havia desaparecido. Alguns séculos depois, durante o terceiro século da Era Comum, o imperador romano Aureliano lançou uma campanha militar para retomar Alexandria da rainha Zenóbia, do reino de Palmira. Seus exércitos devastaram grandes áreas da cidade, possivelmente causando ainda mais danos à biblioteca. Porém, foi no final do quarto século que a biblioteca pode ter sofrido sua maior perda. O Império Romano havia adotado oficialmente o cristianismo e, no ano 391, o bispo cristão Teófilo liderou um movimento para destruir templos pagãos em Alexandria. O Serapeu, um templo que possivelmente abrigava parte da coleção da biblioteca, foi um dos locais destruídos. Mesmo após esses eventos, alguns acreditam que parte do acervo da biblioteca tenha sobrevivido. No entanto, se isso aconteceu, ele enfrentou uma última ameaça no ano 642, quando forças muçulmanas conquistaram Alexandria. Segundo um relato controverso, o califa Omar teria ordenado a destruição dos livros restantes, alegando que se concordassem com o Alcorão, eram desnecessários e se o contradissessem, eram perigosos. No entanto, muitos historiadores acreditam que essa história foi inventada posteriormente e que não existem provas concretas desse episódio. De qualquer forma, o que restava da Biblioteca de Alexandria foi perdido para a história. A Caverna das Múmias. As múmias de Guan podem parecer fascinantes, mas você jamais imaginaria a realidade por trás de sua existência. Especialistas nunca testemunharam os eventos que ocorreram e nunca o farão, mas esses corpos não foram envolvidos em bandagens ou cuidadosamente preparados para a vida após a morte, como as múmias egípcias. Eles eram pessoas comuns que faleceram e foram enterradas, apenas para serem preservadas pela natureza de uma forma que ninguém esperava. Hoje, elas estão expostas em um museu que atrai milhares de visitantes todos os anos, mas sua história está longe de ser simples. É uma mistura de história, tragédia, ciência e polêmica, tudo envolto em uma das atrações mais intrigantes do México. Tudo começou no início do século XIX, quando um devastador surto de cólera atingiu Guan. Pessoas estavam partindo rapidamente e a cidade precisou enterrá-las o mais rápido possível para evitar a propagação da doença. As condições no cemitério, ar seco, solo rico em minerais e túmulos hermeticamente fechados, acabaram criando o ambiente perfeito para a mumificação natural. Mas ninguém sabia disso na época. Não foi até décadas depois, na década de 1870, que as primeiras múmias foram descobertas. E o motivo foi surpreendentemente burocrático. O governo local instituiu um imposto sobre os sepultamentos, e as famílias precisavam pagar uma taxa
para manter seus entes queridos no cemitério. Caso não pudessem pagar, os corpos eram exumados e removidos para dar espaço a novos enterros. Foi então que os trabalhadores começaram a notar algo estranho. Muitos dos corpos não estavam decompostos como se esperava. Em vez disso, haviam secado naturalmente, com a pele e os traços ainda assustadoramente intactos. Em vez de simplesmente os enterrarem novamente, os trabalhadores armazenaram os restos mumificados em um ossário e logo as pessoas passaram a pagar para vê-los. O que começou como uma solução prática para um problema de espaço, rapidamente se transformou em uma das atrações turísticas mais incomuns do mundo. Em 1969, as múmias haviam ganhado tanta atenção que um museu oficial, o Museu das Múmias, foi estabelecido para abrigá-las e exibi-las. Atualmente, o museu possui mais de 100 múmias, cada uma única. Algumas ainda vestem as roupas com as quais foram enterradas, enquanto outras possuem expressões faciais congeladas no tempo. Algumas pacíficas, outras parecendo estar em angústia. A parte mais impressionante, uma delas é um bebê mumificado, considerado a menor múmia do mundo. A visão desses corpos preservados levanta inúmeras questões. Quem eram essas pessoas? Como foram suas vidas? E como se sentiriam ao saber que seus restos agora estão em exibição? Para alguns, o museu é uma fascinante janela para a história, uma forma de entender os antigos costumes funerários e o impacto da epidemia de cólera. Para outros, é perturbador, até mesmo polêmico. Críticos argumentam que expor restos humanos dessa forma é desrespeitoso, transformando locais de descanso final em espetáculos. O debate não é apenas ético, mas também científico. Nos últimos anos, surgiram preocupações sobre como as múmias estão sendo manuseadas. Em 2023, o Instituto Nacional de Antropologia e História do México alertou que uma exposição itinerante com algumas das múmias poderia representar um risco à saúde, depois que um dos corpos mostrou sinais de crescimento fúngico. Então, em 2024, um fragmento de um braço se desprendeu de uma das múmias durante renovações no museu, desencadeando acusações de má gestão. Manter essas múmias intactas não é uma tarefa fácil. Apesar de terem sido preservadas naturalmente, a exposição a mudanças de umidade, temperatura e luz pode acelerar sua deterioração. O museu tomou medidas para controlar o ambiente, mas ainda há um longo caminho a percorrer para garantir sua preservação a longo prazo. Os cientistas também estudam como o processo de mumificação ocorreu, esperando aprender mais sobre como esses corpos conseguiram sobreviver por tanto tempo. Apesar da polêmica, o Museu das Múmias continua sendo uma das atrações mais visitadas de Guam. Caminhar pelo museu é uma experiência marcante. As múmias estão expostas em vitrines de vidro, algumas em pé, outras deitadas, com rostos congelados em expressões que parecem incrivelmente vivas. Cada uma conta uma história diferente e, enquanto algumas exibições fornecem informações sobre quem essas pessoas eram, muitas permanecem anônimas, suas identidades perdidas no tempo. Exposições interativas e visitas guiadas ajudam os visitantes a compreender melhor os rituais do século XIX e a ciência por trás da mumificação. No entanto, nenhuma explicação pode eliminar a sensação intrigante de estar cara a cara com o passado. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!